Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seu ministério, sobre toda a sua caminhada. Aqui estamos mais uma vez para juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. O Evangelho de Cristo e o Evangelho de hoje. Quais as principais diferenças entre o exemplo de vida e a pregação do humilde carpinteiro de Belém para com os apóstolos da atualidade, com seu evangelho pregado nos púlpitos neopentecostais e em seus milionários, isso mesmo, milionários programas de TV? Irmãos, eu creio que, assim, de todo o meu coração, eu creio que Jesus se envergonharia muito da maioria das mensagens e shows ditos evangelísticos que são propagados hoje, principalmente por não conterem a maioria dos pontos cruciais que ele próprio enfatizava, como a gente pode ver lá em Marcos 8:38, Romanos 1:16, 2 Timóteo 1:8. Que direito nós temos de alterar o evangelho, removendo a sua essência vital, para substituí-la com adaptações mundanas criadas para encher igrejas de gente, mas acima de tudo para encher cofres de denominações? Será que nós não devemos avaliar o nosso evangelismo pelo exemplo de Jesus, que é o maior de todos os evangelistas? Efésios 5:1, 1 Pedro 2:21, 1 João 2:6 são textos que não podem ser postos de lado nessa reflexão. Será que a sua mensagem era a mesma que nós estamos ouvindo hoje? A minha intenção, irmãos, é discorrer brevemente neste áudio sobre aquilo que nós entendemos como aspectos fundamentais do Evangelho e que a maioria das pregações de hoje removeram cirurgicamente. Nós pretendemos aqui falar sobre os acréscimos que se tornaram parte desse pseudo-evangelho moderno. Mas o que tem sido removido do evangelho verdadeiro pelos pregadores atuais? Em primeiro lugar, irmãos, o sangue de Jesus. É verdade que a palavra sangue ela assusta algumas pessoas. Também é verdade que o sangue de Cristo amedronta o diabo, porque é a única coisa que purifica uma alma enferma por causa do pecado. Mateus 26:28, Atos 20:28, Romanos 3:25, Efésios 1:7, Colossenses 1:20, Hebreus 9:14, 1 Pedro 1:2, Apocalipse 1:5, são vários os textos que nos dão prova disso. Você consegue imaginar como seriam os escritos de Paulo se ele tivesse sido tão irresponsável quanto a nossa geração de pregadores ao proclamar o poder magnífico e a beleza do sangue de Jesus de maneira totalmente descomprometida com a sua real essência e significado? O que temos agora, irmãos, é apenas um evangelho sem sangue. Hoje as pessoas têm medo de pensar e os pregadores têm medo de fazê-las pensar. Estamos perdendo completamente o conceito de Jesus como o Cordeiro Pascal do Velho Testamento, como a gente vê em Êxodo 12:23, Isaías 53:7, Lucas 22:15, 1 Coríntios 5:7, etc. Mas toma muito tempo e raciocínio para explicar, diriam alguns, né? Nós precisamos simplificar o evangelho para alcançar as massas, diriam outros. Sim, essa, irmãos, é a lógica da igreja atual. Mas se removermos o sangue da pregação do evangelho, automaticamente removeremos o poder para vencer o diabo e conquistar as almas dos homens para Cristo. Inegavelmente, a cruz de Cristo também já não está presente nas pregações de hoje. Paulo disse em 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Hoje, por outro lado, só se fala em o que Jesus Cristo pode fazer por você. O evangelho bíblico centrado em Cristo. Mateus 10:38, Lucas 14:27, Efésios 2:16, ele deu lugar ao nosso evangelho moderno, sem cruz, centrado no eu,
totalmente opostos um do outro: o verdadeiro e o atual evangelho. Hoje, se alguém pregar a autonegação como uma condição para o discipulado, as pessoas acabam rotulando este pregador como antiquado, duro, legalista. Chega-se até a dizer que os nossos pregadores teriam tanto problema em aceitar o Senhor entre eles quanto os líderes religiosos dos seus dias. Eu não tenho dúvida, devido à grande diferença que há entre a pregação atual para a pregação dos tempos do nosso Salvador aqui na Terra. Um outro aspecto também é a ameaça e os terrores do inferno, como muitos têm falado, bem como a culpa dos pecadores, né? Frequentemente as pessoas falam assim para mim: pastor, eu não gosto de pregações sobre inferno, sobre fogo, enxofre, essas coisas. E eu costumo responder para essas pessoas: quando foi a última vez que você ouviu alguma pregação sobre este tema? A grande verdade é que poucas pessoas ainda pregam sobre o inferno, porque já saiu da moda e porque não faz sentido, inclusive é um contrassenso dentro daquilo que é lucrativo nos dias de hoje. As pessoas argumentam que não adianta assustar os nossos ouvintes, mas a Bíblia mostra claramente que os ímpios são rebeldes e que desonraram ao Deus vivo, ofendendo infinitamente, como a gente vê lá em João 8,44, Atos 13, de 9 a 11, 1 Coríntios 6, 9, Tiago 4, 4, 2 Pedro 2, de 12 a 19. E não tem, é bom que se coloque aqui, não tem o homem o direito de olhar para si mesmo sob qualquer outra perspectiva que não seja essa. As coisas que Jesus enfatizava na sua pregação eram para os judeus, irmãos. Tratavam das problemáticas flagrantes dos judeus. E a nossa geração, ela não precisa de um tom mais suave, mais amável para poder compreender o Evangelho. São muitos os que dizem que nós só devemos falar a respeito do céu. Então, nós falamos sobre o céu, sobre as recompensas de nascer de novo, e acabamos negligenciando completamente o outro lado da espada de dois gumes, como está lá em Hebreus 4,12. Agora, que direito nós temos de remover do Evangelho as coisas que o próprio Jesus dava grande importância na sua pregação? Quando o jovem rico veio a Jesus, ele fez uma pergunta bem direta. Ele disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você consegue imaginar o que os pregadores de hoje responderiam? Provavelmente: olha, admita que você é um pecador, aceite Jesus, vá à igreja, pague seus dízimos, né? Tente ser bonzinho, faça campanha, entre numa célula, vá para o encontro e você está dentro. Mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou para ele, Marcos 10, 19, sabes os mandamentos. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, como está lá em Mateus 19, 17. A grande verdade é que Jesus não estava ali pregando sobre mandamentos como um caminho para a salvação. Claro que não. Mas ele estava apenas fazendo uso dessa terminologia para convencer o jovem rico do seu pecado específico, que era o pecado da ganância. Aquele jovem rico amava os seus bens mais do que a qualquer outra coisa, e Jesus sabia exatamente como desarmá-lo, pregando sobre a lei. A lei, irmãos, ela existe justamente para isso. Romanos 3,20 fala que a lei, por meio dela, vem o conhecimento do pecado. Era o que Paulo dizia. Então nós devemos pregar a lei não como um caminho para a salvação, mas como uma candeia que é colocada no coração do pecador, de modo que ele possa ver quão podre ele é. E, sobretudo, quando ele se compara com as exigências de Deus, como a gente vê lá em Gênesis 3,24. Mas hoje em dia, para variar, muitos de nós se julgam mais espertos até do que o próprio Deus. A nossa pregação não contém mais os farás isto ou não farás aquilo, de jeito nenhum. Nós não queremos assustar essa geração liberada. Ora, amados, se dissermos que a fornicação é errada, ou as drogas, ou o aborto, ou qualquer outro pecado específico, as pessoas poderiam se sentir condenadas, e então como é que elas viriam para as nossas igrejas, não é mesmo? Só que Jesus pregou ao jovem rico a lei, de modo que, ao se sentir condenado por causa da sua ganância, ele poderia se voltar para Deus e o obedecer, e então encontrar o verdadeiro tesouro no céu. Marcos 10, 21, Jesus disse: vai,
vende tudo que tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Aí vem, toma a cruz e segue-me. Se as pessoas não forem verdadeiramente convencidas do pecado, se elas não virem que elas estão totalmente condenadas pelos requisitos da palavra de Deus, então vai ser praticamente impossível mostrá-las a necessidade de um Salvador. É por isso que o evangelho moderno, ele tem que se apoiar em todas as boas coisas que Deus fará por você, se você simplesmente aceitá-lo. Nós não podemos convencer um pecador de que ele precisa de um Salvador simplesmente fazendo-o admitir que ele é um pobre coitado. Ele precisa ver como a palavra de Deus o condena totalmente como pecador. E somente então a beleza do Evangelho, a glória da cruz e o poder maravilhoso do sangue de Cristo serão capazes de penetrar na sua mente e no seu coração ambicioso. Uma pessoa só pode chegar ao ponto de desejar ser totalmente salva do seu pecado por meio da pregação da palavra. Romanos 7,7. Porque eu não conheci o pecado senão pela lei. Semelhantemente também já não vemos mais na pregação dos nossos dias a necessidade de arrependimento para o perdão. O ensinamento direto do Senhor Jesus, meus irmãos, ele é tão claro sobre a necessidade de acertarmos a nossa situação perante Deus que eu não consigo entender como foi que a igreja evoluiu para essa situação atual. Quando nós lemos os 5 primeiros versículos do capítulo 13 de Lucas, por exemplo, onde alguém comenta com Jesus a respeito dos galileus que foram executados pelos romanos, então ele diz assim, ó, se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. Usando então um outro exemplo, Jesus repete essa mesma sentença. Eu não consigo imaginar a conversão sem arrependimento, meus amados. Os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos são repletos de mandamentos para o pecador se arrepender e ser salvo. O arrependimento ele não consiste apenas em se lamentar. Isso é apenas uma convicção. Ele também não é uma mera mudança de coração ou de mente, mas uma mudança de atitude. Deus deseja que nós, uma vez que estejamos sinceramente convencidos de que o pecado é errado, nos voltemos para Ele e nos comprometamos a não viver mais na prática do pecado. Deus abençoa tais decisões e compromissos com graça abundante, por meio da qual nós conseguimos cumprir os desejos do Espírito Santo que habita em nós. Mas a pregação desse nosso evangelho moderno quase não produz convicção real de pecado em ninguém. E por isso nem sequer esperamos mais que as pessoas se arrependam. Se esperássemos que as pessoas se arrependessem, ninguém mais viria à frente. O arrependimento ele é fácil para alguém que vê como o pecado é horrível, ao passo que ele é impossível quando a palavra não convence o pecador do seu coração perverso, compelindo-o a virar as costas para o seu pecado em direção aos braços de Deus, que é compassivo e que é longânimo. Então, como nós percebemos, como nós vimos, todas essas partes que foram removidas do Evangelho, elas estão interligadas. Na sabedoria de Deus, cada aspecto do caminho da salvação, ele é insubstituível. É verdade que se Deus não nos tivesse amado primeiro, nós não poderíamos ser salvos, porque como sempre, Ele tomou a iniciativa. Mas Ele não fará aquilo que o próprio pecador deva fazer, que no caso é arrepender-se. Esta mensagem não está mais presente nas pregações atuais, mas ela é o cerne da pregação do autêntico evangelho. Os pregadores modernos também removeram do evangelho atual a necessidade de santidade para agradar a Deus. A epístola aos Hebreus, meus amados, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso está lá em Hebreus 12:14. É verdade também que Jesus nos ordenou que fôssemos perfeitos, como está em Mateus 5:48. Também é verdade que você provavelmente nunca conheceu alguém perfeito, ou tampouco espera que você mesmo o seja. Ainda assim, irmãos, nós temos aquelas palavras nada confortáveis da parte do Senhor. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. No entanto, por causa desse nosso dilema, ao vermos as exigências de Jesus, bem como a nossa incapacidade de cumpri-las, o que nós fizemos foi criar algumas doutrinas bastante convenientes. Uma dessas doutrinas muito convenientes é o bendito refúgio dos desviados, né? Os chamados crentes carnais. E nesse exemplo de lógica distorcida,
nós somos levados a crer que qualquer crente que esteja caminhando com o Senhor no presente momento, que se entrega às coisas do mundo, aos desejos da carne, pode ainda assim ser considerado um crente. Mas não um crente de primeira classe, claro. Não. É antes um crente de segunda classe, um crente carnal, como dizem por aí. Esse tipo de crente, ele sabe exatamente o que dizer para convencer a todos de que, apesar das suas fraquezas, ele ainda está a caminho da salvação. Às vezes, até ele próprio crê nisto, né? Parece que ele engana todo mundo, exceto Deus, porque a Bíblia é clara. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Hoje, irmãos, talvez o maior insulto ao Evangelho seja exatamente a negligência da pregação da santidade para os crentes. Jesus não quer fazer de conta que nós somos santos, ele quer nos outorgar a sua santidade pelo Espírito Santo. Mas como não temos levado as pessoas à cruz, convencendo-as pela Bíblia acerca do arrependimento e do novo nascimento, precisamos então gastar horas nos seminários tentando encontrar maneiras adequadas e complicadas para explicar as verdades mais óbvias das Escrituras. Mas enquanto aqueles que estão entrando e lotando as igrejas modernas todos os dias? Amados, muito em breve Deus mostrará o destino destes que perverteram o Evangelho para torná-lo um lazer agradável a pessoas sem compromisso com Cristo. Assim como os tais que caem nessa mentira lucrativa também terão a sua dura e verdadeira constatação da realidade. E eu quero finalizar a minha fala deixando um alerta, meus irmãos. O mundo ao nosso redor está indo para o inferno. Alguém tem dúvida disso? E não é por causa do ativismo gay, nem da televisão, nem do ateísmo galopante, nem dos desigrejados apedrejadores da igreja, nem do avanço do islamismo, nem das drogas, do sexo, do álcool, ou mesmo nem por causa do diabo. É por causa da igreja. A culpa é toda nossa. Somente nós temos a comissão, o poder e a verdade de Deus à nossa disposição para libertar pecador após pecador da morte eterna. E mesmo apesar de alguns em nosso meio desejarem ir para as ruas, para as prisões, para os hospitais, até para terras distantes, ou mesmo para a casa de um vizinho, o que eles acabam levando as pessoas é, na verdade, uma versão diluída, distorcida da mensagem de Deus. Um evangelho ao gosto do freguês, evangelho que Jesus jamais pregou. É por isso que nós temos falhado. Eu temo que não existe esperança para nós ou para um mundo ao nosso redor, a não ser que nós admitamos que estamos falhando. Nós podemos escolher entre causar eterna tragédia à nossa geração ou então denunciar toda a falsificação evangélica de nossos dias, levando ao mundo nada menos do que precisamente aquilo que Cristo Jesus e seus apóstolos fizeram e falaram. Este, meus irmãos, é o grande desafio da minha alma, pela qual eu esmurro meu corpo e disciplino a minha própria alma todos os dias. E você, estaria disposta a rejeitar o evangelho da prosperidade, do falso apostolado, dos púlpitos femininos, das igrejas casas de espetáculo, dos artistas gospel, dos palcos de dança em pleno santuário, das paradas gay e gospel que usurpam o nome de marcha para Jesus, do misticismo gedosista, da apostasia judaizante, dos dízimos compradores de bênçãos? Está você disposto a sair desse cassino travestido de igreja e passar a congregar-se numa igreja de fato, modelada pela Bíblia e não pelo mercado religioso? A decisão é toda sua e a resposta não é para mim que deve ser dada, e sim para Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a sua igreja e a conscientize de que o único evangelho que deve ser pregado, que deve ser manifestado, é o mesmo evangelho que ele pregou e manifestou quando aqui esteve. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.